Olá, professor, professora, jovem. Estamos aqui mais uma vez para a gravação desta lição hoje de número 2, e eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. A lição hoje está divina, está maravilhosa, porque estamos falando ainda das Sagradas Escrituras. A lição que vai falar, que tem por título hoje, a doutrina de Moisés. Lição essa que é a segunda lição, a segundo título da lição do primeiro trimestre de 2024. Essa lição que você já pode encontrar lá juntamente com o seu líder, com o seu coordenador. Essa lição de jovens que está muito boa, está falando o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica com base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então você poderá adquiri-la lá então juntamente com o seu líder, com o seu coordenador, que já está em mãos, para que você possa aprender então dessa lição que está uma bênção. A doutrina de Moisés, o texto do dia. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os ensinamentos que tenho escrito, para vos ensinardes, ou para os ensinardes. Êxodo 24:12. Em síntese, Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. E os objetivos dessa lição, então, é compreender o significado da antiga aliança, explicar o que são doutrinas litúrgicas e mostrar o que são doutrinas morais. O texto bíblico encontra-se em Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 até o 26. Você pode encontrar lá, então, o texto bíblico. Então, vamos conversar um pouco a respeito da antiga aliança, a respeito do que o Senhor falara a Moisés com respeito a essa lição, ou com respeito a esses mandamentos que o Senhor entregou, então, para Moisés. Então, nessa lição, vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Então, Deus falou com Moisés no monte e Deus entregou a ele, então, as suas doutrinas, as suas leis. Aqui vamos entender sobre as tábuas da lei e vamos começar a entender sobre a aliança de Deus com o seu povo, sobre as promessas, sobre aquilo que Deus gostaria também de receber do seu povo, de que seu povo assim o fizesse, a obediência, os ensinamentos do Senhor para com o seu povo e algumas situações em que o Senhor haveria de abençoar e livrar o povo e levar o povo às vitórias já conhecidas na Bíblia, né? Então, a antiga aliança é o título do primeiro tópico. E o primeiro subtópico diz assim: compreendendo o termo, a expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada e nem desvalorizada, tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Você vai encontrar isso em Gênesis 9, do 8 ao 19, 17, do 3 ao 14, e em Êxodo 34, 10. São textos bíblicos que vão de encontro a esse assunto. Um importante exemplo é a aliança que Deus fez com Israel, que é denominada de os 10 mandamentos. Esse concerto foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E como resumo da aliança de Deus com Israel, é possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Em síntese, assim como a nova aliança, a antiga cumpriu então o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens. Então aqui Deus estava falando a Moisés e Deus entregou essas tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, a Moisés, a fim de comunicar ou de se conectar com o homem através da sua palavra. Moisés, que haveria ouvido Deus ou falado com Deus de forma audível, Deus então estava escrevendo a Moisés ali então as suas leis, os seus mandamentos, doutrinas para que o povo pudesse respeitar.
e você pode ver que o povo começou a caminhar através destes mandamentos. A partir desses mandamentos, então, começou ali Deus a organizar, ou uma organização de um povo, de uma nação eleita mediante a palavra do Senhor. As características do propósito da antiga aliança. A compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. A abordagem neotestamentária sobre a antiga aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tornando assim os seus respectivos significados conhecidos e compreensíveis. A carta aos Hebreus nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor apresenta como Deus tem se comunicado com o seu povo na história, tanto na antiga quanto na nova aliança. Sendo assim, por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando-os de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga. Então Deus ali estava indicando, ou levando o povo para depois, lá na frente, um conserto, para que o povo pudesse ter então voltar a se conectar com Deus de uma maneira mais pura, porque o povo já vinha do pecado, já de Adão, o povo já vinha da queda do homem, já sofrida por Adão, ou feita, ou praticada por Adão, e Deus havia então buscado, conectado, achado uma maneira de se conectar com o povo novamente, e Deus era de interesse, ou é ainda de interesse de Deus, que ele fale com o homem, que ele se conecte com o homem, que ele se comunique com o homem através da sua palavra. Através da obediência à sua palavra, então podemos nos conectar ao Senhor. E isso vai trazer a relação entre a antiga e a nova aliança. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. O escritor aos Hebreus informa que a aliança serviu de sombra, ou a antiga aliança serviu de sombra para a nova, e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Hebreus 8, do 5 ao 7. As promessas que Deus fez na antiga aliança foram cumpridas perfeitamente em Cristo, e as que pertencem à nova aliança também se cumprirão, pois quem prometeu não muda. Fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão inteiramente ligadas. Então, a primeira aliança, ou a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, e ele vai se cumprir, ou ela vai se cumprir em Cristo, uma vez que o Senhor criou as suas leis e formou as suas doutrinas através da sua palavra. Então o povo de Israel, anteriormente a Cristo, vivia no concerto da antiga aliança, vivia sendo guiado pelas palavras então ditas ou escritas no livro da antiga aliança, ou nos livros dos profetas, dos Pentateucos, enfim, todos os livros da antiga aliança. E a partir então de Cristo, depois de Cristo, passou a ter uma nova aliança, passou a ter a aliança atual, que é o Novo Testamento. Então, dentro dessas alianças, nós vamos aprender as doutrinas do Senhor, as doutrinas pelas quais nós precisamos nos adaptar ou nos manter ligados e conectados a elas. Doutrinas essas, por exemplo, as doutrinas litúrgicas. O que são doutrinas litúrgicas? Então, doutrinas litúrgicas, o que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais. Essas leis regulamentaram o sistema dos ritos e ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais em sacrifício a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além dos sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e em observâncias de festas religiosas. O ato de sacrificar animais está implícito
na ação de Deus investir Adão e Eva logo que pecaram, e pode ser identificado explicitamente nos dias de Caim e Abel, além de outros casos. Portanto, elas se constituem tanto em ordenanças como em sacrifício de animais, e com elas a intenção de Deus foi a de normatizá-las, o que ocorreu enquanto Israel peregrinava no deserto. Então nós vemos aqui que essas doutrinas litúrgicas eram com a intenção de conectar o homem a Deus em formas de ritos, em formas de cerimônias, a organização então do culto, a organização da adoração ao Senhor. Então seria feita ou foi criada uma liturgia, você vai conseguir entender melhor sobre isso, sobre a criação, a aplicação dos tabernáculos lá no livro de Levítico. O livro de Levítico que vai estar organizando, vai estar mostrando que Deus organiza tudo da maneira como Ele quer e gosta de ser adorado. Então lá no Antigo Testamento Deus fez, a partir então do tabernáculo e depois no templo, a maneira com que se deveria fazer os ritos litúrgicos, a forma litúrgica, a forma correta de se adorar a Deus então, tanto com sacrifícios como com holocaustos. Ali Deus estava ensinando e requerendo do seu povo. O propósito, então, o seu propósito, a liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concertasse ou concentrasse a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira: em relação a Ele, diante da história, com respeito aos outros povos e quanto ao futuro. Historicamente, as festas e os festivais cumpriam o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo da sua trajetória. Finalmente, a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa e a redenção do primogênito projetavam um futuro indicando a vinda do Messias. Então, dentro do propósito da lei litúrgica estava fazer com que o povo se concentrasse, o povo se conectasse e tivesse a sua atenção voltada então para Deus, para que a obediência ao Senhor pudesse lhe trazer resultados. Então o povo caminhava tanto no deserto quanto em todas as conquistas que Deus lhes fez alcançar através da sua palavra, através da obediência à sua palavra. Você pode ver em vários casos na Bíblia, vai falar sobre ritos que Deus pedia, então ali ofertas e sacrifícios ao povo, para que depois Deus fizesse então algo para o próprio povo. Você vai ver na história de Gideão, você vai ver na história também de Davi, que oferecia ofertas e holocaustos, assim como o rei Salomão, que também ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E aí o Senhor desceu numa noite e falou a ele, pediu a ele, ou mandou que ele pedisse então o que quisesse. E Salomão fez ali o seu pedido de acordo com também os holocaustos que havia feito. E isso mostra para a gente que através da palavra de Deus, através do ensinamento do Senhor, através do rito, conforme nós fazemos ou nós adoramos ao Senhor da maneira correta, então virão também do Senhor os resultados para a nossa vida, como foi na vida de tantos homens na Bíblia. O tempo de operação, a proposta deste subtópico é refletir sobre o prazo de validade das doutrinas litúrgicas. Ao chamá-las de sombras das coisas futuras, em Colossenses 2,17, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava. Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com o símbolo e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir, com referência ao novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo. Então, para que se iniciasse um testamento novo, para que se abrisse um novo testamento, precisaria então da morte de Cristo e teria sido inaugurado pelo Senhor Jesus de Nazaré, né? E o Senhor Jesus Cristo fez com que nele todas as coisas fossem cumpridas, tudo aquilo que haveria sido feito no Antigo Testamento. Bem como a gente leu aqui, nesse subtópico 3, os símbolos ou os tipos que faziam referência ao Senhor Jesus Cristo, como o sacrifício de Isaac, por exemplo,
como os pães asmos, como o maná que caiu do céu. Tudo isso faria ou fez referência a tempos futuros que haveriam de vir, que veio se confirmar em Jesus Cristo, ou se cumprir, né, em Jesus Cristo. E é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas, então, até a morte do Senhor Jesus. Você vai encontrar esse texto em Gálatas e também em Hebreus, como citado aqui no slide para você. Então, nós entendemos que essas doutrinas são as doutrinas litúrgicas, e essas doutrinas litúrgicas servem, então, para a organização do culto, para a organização da adoração a Deus, para os ritos, as festas, as festividades, ou elas serviram desde lá do povo no deserto, quando o povo estava ainda no deserto, até então aos dias do Antigo Testamento, quando foram se cumprir em Jesus Cristo. E as doutrinas morais, que é o terceiro tópico, vai falar então, no primeiro subtópico, uma análise introdutória. As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação, pois é pela obra da graça de Deus, e somente pela fé em Jesus ela pode ser alcançada. Essas doutrinas evidenciam a natureza da vontade de Deus, que as entregou a Moisés. Sendo assim, elas são perfeitas e eternas e imutáveis. Por meio da obediência a elas, Israel foi mantido como povo de Deus e pôde refletir a sua santidade divina. Então, essas doutrinas contidas nas leis de Moisés ou na junção ou na formação de todo o tabernáculo, elas não são parte da aliança de Deus, elas são parte da aliança de Deus, porém elas não possuem propósito de salvação. O propósito da salvação veio ser então a partir de Cristo. Cristo é a nossa salvação. Haja vista que todo homem pecou, né, e destituído estaria ou está da glória de Deus, e apenas em Cristo se pode ter a salvação. Então, tudo o que o homem poderia ser feito por obras, ou poderia ter feito por obras, culminou em Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus, ele lava de todo o pecado. A gente vai entender que lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o sacrifício do animal era trocada a morte do pecador pela morte daquele animal, mas a morte e o sangue derramado daquele animal nos holocaustos, nos sacrifícios, eles eram então para encobrir, eles encobriam o pecado. O pecado ainda estava ali, porém estava encoberto pela substituição da morte, que seria do homem, que deveria ser do pecador, e ela era então para o cordeiro. Assim também já apontando para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que foi dado por nós. E a partir de Cristo, então, ele veio e o sacrifício vicário do Senhor Jesus fez com que fôssemos lavados, então, dos nossos pecados. E é o único perfeito sacrifício, é o único sacrifício que tem o poder, então, de salvação, que vai nos levar à vida eterna. Não por merecimento, pois a morte foi substituída, tanto a minha quanto a sua, foi substituída pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, né, irmãos? O seu propósito, principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Em Êxodo 20:20, está escrito, né, com relação a isso. O princípio repetido pelo apóstolo João: vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2:1. No texto de Êxodo está a expressão provar-vos, que aparece também no episódio em que Deus provou a Abraão, quando Deus provou e pediu ali o seu filho Isaque. Você vai encontrar esse texto no capítulo 22, do 1 ao 24 de Gênesis. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-no a buscar a Deus. Então, as doutrinas morais, elas vão nos mostrar o quanto somos pecadores, o quanto não alcançamos pela nossa própria força a graça, não alcançamos por nós mesmos a misericórdia, mas a misericórdia e a graça que vem somente do Senhor, que vem inteiramente do amor de Deus para conosco, do sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz, é que pôde nos, então,
trazer esse privilégio, essa grande dádiva, a maior de todas elas, que é poder então ser salvo, ser redimido dos nossos pecados. E concluindo então, nessa lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico, estrutural, comprova que, não obstante, tenha sido escrita por homens falíveis. E Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Então nós temos na Bíblia a direção, a voz de Deus para falar conosco. Se você buscar na Bíblia, se você buscar o entendimento da palavra, se você ler e pedir ao Senhor que lhe ajude a compreender, que lhe ajude a entender o propósito de Deus para a sua vida, você terá uma vida então feliz e abençoada. Tá certo? Eu fico por aqui nessa lição. Eu agradeço a atenção, a participação de todos e que Deus abençoe abundantemente. Até a próxima, em nome de Jesus.